Bom, se os irmãos prestaram atenção na nossa página do Facebook, a página relevante, nós colocamos aí o tema do mês. Alguém leu o tema do mês na página do Facebook? A beleza salvará o mundo. A beleza salvará o mundo. Eu fiquei impactado com essa frase a primeira vez que eu ouvi, a primeira vez que eu li. A primeira vez que essa frase aparece, ela aparece num romance de Fyodor Dostoiévski. O título do livro é O Idiota. E ele diz que a beleza salvará o mundo. Mas de que beleza é que nós estamos a falar? De que beleza é que nós queremos tratar? Que tipo de beleza é essa que salvará o mundo? Do que é que nós estamos a falar, ao final de contas? Nós estamos a falar da beleza do corpo de uma modelo estampada nas capas de revista? Ou nós estamos a falar da beleza das ações, a beleza das palavras, a beleza dos sonhos? Que tipo de beleza nós estamos a falar? Nós estamos a falar da beleza de Dalila, que seduz, beleza que atrai, a beleza que coloca a humanidade para o fundo do poço, para um precipício. Ou nós estamos a falar da beleza de Abigail, aquela beleza que salvou os servos de Nabote, da morte. Que tipo de beleza nós estamos a falar? Hoje eu quero falar para os irmãos sobre o tema a beleza dos sonhos. Os sonhos que impactam e constroem a história. Os sonhos que impactam e constroem uma nova humanidade, uma nova realidade. Por que é que nós precisamos ser belos? Por que é que nós precisamos ter essa beleza? Por que é que nós precisamos imaginar, sonhar, ansiar, buscar coisas belas? Por que é que nós precisamos estar dentro dessas coisas belas? Porque ao longo da minha caminhada cristã, eu percebi uma coisa, que a realidade visível, ela acontece primeiro na realidade invisível. O que está dentro de nós, o nosso mundo interior, o nosso mundo invisível, aquilo que as pessoas não conseguem ver e às vezes nem conseguem perceber, constrói o mundo exterior, constrói o mundo visível. Se esse mundo invisível, se esse mundo que nós não conseguimos perceber, não for belo, não for bonito, o nosso mundo exterior, aquilo que nós vamos construir, será feio, não será belo. O mundo, ele começou com uma ideia. O mundo começou com um sonho. Antes de Deus começar a falar palavras de criação, todas as coisas que existem hoje já existiam na mente de Deus. Não é possível você criar uma coisa que antes não existiu no teu sonho. Não é possível você criar alguma coisa que antes não existiu na tua imaginação. Que antes não existiu dentro do seu mundo espiritual, dentro do seu mundo invisível, dentro do seu mundo interior. Tudo aquilo que você cria, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo com que você se relaciona, teve origem aonde? No mundo invisível, dentro da nossa imaginação, dentro dos nossos sonhos. E se esses sonhos não forem belos, se o que está dentro de nós não for bonito, se o que está dentro de nós não for verdadeiro, o nosso mundo ao redor será construído de forma não bela. A nossa realidade será construída de forma não bela. Olha o que Deus diz para Jeremias quando ele queria desistir do seu ministério. Deus olha para Jeremias no capítulo 1, versículo 5, e Deus diz o seguinte: Jeremias, antes de você nascer, antes que te formasses no ventre da tua mãe, eu te conheci. Você existia na minha mente, nos meus sonhos, na minha imaginação. Você, Jeremias, é a materialização do que eu imaginei. Você é a materialização dos meus sonhos. Hoje você é missionário, profeta, você fala em meu nome, porque antes eu imaginei você. Imagine um artista, um escultor.
Ele olha para um tronco de madeira e ele visualiza uma estátua. O mundo invisível interior dele visualiza uma estátua bela. Essa vai ser o material para que ele construa aquela estátua. Ele precisa primeiro visualizar. Quando Deus estava formando o mundo, Ele primeiro visualizou a mim, Ele visualizou você. Nós construímos coisas belas quando passamos a visualizar coisas belas. Conseguem compreender? Nós construímos uma igreja bela, uma família bela, filhos belos. Quando visualizamos igreja bela, família bela, filhos belos. Quando dentro de nós há um mundo corrompido, há um mundo em trevas, há um mundo angustiado, o nosso mundo exterior ele vai ser construído com corrupção, com angústia e com trevas. Olhem como é que a Bíblia de Eugene Peterson, a mensagem, coloca Mateus 5,8. Eugene Peterson diz o seguinte: abençoados são vocês que puseram em ordem o vosso mundo interior. Mateus 5,8. Você provavelmente tem outra versão, mas há uma Bíblia intitulada A Mensagem, tem essa versão. Abençoados são vocês que puseram em ordem o seu mundo interior. Vocês colocaram a mente e o coração no lugar. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Se o nosso mundo interior não for belo, o nosso mundo exterior não será belo. E eu fico a imaginar quantas pessoas vivem em uma realidade de inveja, de angústia, de corrupção. E elas não entendem como é que isso foi para lá. Elas se perguntam, como é que a minha família não tem a comunhão da família do fulano? Como é que a minha empresa não prospera em termos de relacionamento como a empresa do fulano? Como é que o meu grupo não vive em alegria e novidade de vida como o grupo do fulano? A pergunta que nós precisamos nos fazer não é essa. Como é que nós não temos as virtudes do Espírito Santo na nossa vida? A pergunta que precisamos nos fazer é: como está o nosso mundo interior? Como está o seu coração? O que tem dentro dele? O seu coração é belo. O seu mundo interior está organizado. A sua consciência é bela. Existem as virtudes do Espírito Santo dentro da sua consciência. Não adianta nós começarmos a nos preocupar simplesmente com as realidades do mundo exterior, se o nosso mundo interior está corrompido, se o nosso mundo interior está em confusão, se há angústia, se há inveja, se há contendas entre as pessoas. Nós vamos inevitavelmente construir um mundo que não é belo, um mundo que é feio. Deus estava criando o mundo. E todas as coisas que Deus criava, Deus olhava para essas coisas e dizia: é bom. A Bíblia diz: e viu Deus que tudo era bom. Tudo era bom. Por que as coisas que Deus estava criando em Gênesis 1 e 12 eram boas? Porque quem estava criando era um ser bom, era um ser belo, era um ser que tinha o seu mundo interior organizado. O exemplo de Lúcifer, a Bíblia diz que ele era um anjo de luz. Enquanto tinha o seu interior bom, belo, ele era um anjo de luz, um ser perfeito, que habitava dentro do mesmo clima e ambiente de Deus, um ser que compartilhava da glória divina. Tinha o seu mundo interior organizado e alinhado, sincronizado ao mundo de Deus. No momento que o mundo interior de Lúcifer passou a ser corrompido, no momento em que o mundo interior de Lúcifer passou a invejar, a tentar alcançar um padrão, um lugar, uma vida que não estava destinada a ele, Lúcifer começou a construir coisas horríveis. Lúcifer começou a construir coisas feias. A minha proposta para vocês hoje, nessa manhã, é para que nós possamos construir um mundo belo. Primeiro, nós precisamos orientar o nosso coração, orientar o nosso mundo interior, ver quais coisas nós ansiamos,
como estão os nossos sonhos, quais coisas nós queremos que aconteçam, o que há dentro do nosso coração. Quando Deus cheira para dentro do nosso coração, o que Ele sente, o que Ele vê. O seu coração exala o perfume de Cristo. Deus sente prazer em cheirar o seu coração. Ou Ele rejeita você dizendo, precisa lavar o coração no sangue do Cordeiro. Quando eu era adolescente, estava na escola bíblica doutrinária, nos mostraram uma imagem do coração do homem. Eu acho que alguns de vocês lembram. Um coração em ponto grande. E dentro do coração daquela pessoa estava um porco, uma cobra, um cabrito. Coisas feias. E o rosto semblante daquele homem parecia rancoroso. Porque não havia paz e alegria dentro do seu coração. Logo, toda a realidade que aquele homem construía era uma realidade sem paz e sem alegria. O indivíduo chega em casa e todo mundo quer se direitar, todo mundo quer fugir dele, porque ele é mau. Não, ele não é simplesmente mau, ele tem um coração... tem um mundo interior feio. E ele não consegue amar, ele não consegue abraçar, ele não consegue acariciar, ele não consegue demonstrar ações que melhoram a vida, o dia da pessoa. Não consegue, porque o mundo interior dele não lhe permite construir um mundo belo. Não permite mais. A não ser que ele mude o seu coração, a não ser que ele mude o seu interior, para começar a construir uma beleza que salva o mundo. Não é possível você fazer a vontade de Deus se o seu coração não estiver transformado. Não é possível andar em direção àquilo que Deus quer que você faça se dentro de você ainda está o porco, que simbolizava na altura, acho que a ganância, né? Vocês lembram? Uma vida de luxúria, uma vida de inveja. Não é possível construirmos coisas belas. Então, a primeira lição que eu quero trazer para os irmãos é essa. O nosso mundo interior constrói o mundo exterior. E o mundo exterior vai ser belo se o nosso mundo interior for belo. Amém? Segundo, o mundo dentro de você, ele precisa existir com intencionalidade, com um propósito. Você não vai procurar ter um mundo interior, um coração belo, sonhos belos, sem propósito, porque eu quero, porque o pastor falou. Em Gênesis 1 e 2, nós vemos o mundo interior de Deus criando todas as coisas com um fim, com um propósito. E qual é o fim que nós encontramos ali? Para que o mundo sustente a vida. Nós vemos um Deus com uma intenção de criar vida. Nós vemos um Deus com um mundo interior, com um coração, que tem a intenção de criar vida, de sustentar a vida. Deus não tem um mundo interior organizado por ter. Ele cria todas as coisas para que, a fim de que. Por isso é que o homem é criado por último de todo o processo da criação. Já havia água para consumir, já havia alimento para consumir, já havia sombra, já havia tudo. Deus criou com a intenção de sustentar a vida, de dar vida ao ser humano. E Jesus diz a mesma coisa no livro de João 10:10. Jesus diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim com um propósito. O meu mundo interior está organizado com um propósito, para que vocês tenham vida. Quando nós falamos de vida no Novo Testamento, nós encontramos 3 palavras gregas que definem vida. A primeira os irmãos conhecem, é bios, que deu a palavra biologia. Bios nos apresenta a vida de todos os seres. A vida das plantas, a vida dos animais, a vida dos homens. Essa vida começa e acaba. Essa vida tem princípio e tem fim. A planta nasce e morre.
O ser humano nasce e morre. A vida bios, todos nós temos. O Novo Testamento também fala da vida psuque, que é a vida dos pensamentos, a vida da alma. Essa alma que não morre. Essa alma que permanece. A nossa consciência permanece. Essa vida que nos faz tomar decisões. Essa vida que nos move em direção às emoções. E fala também de uma terceira vida, que é a vida Zoé. A vida Zoé é a vida que só Deus tem e que Deus decidiu compartilhar com o ser humano. Quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, Jesus não está dizendo que eu vim para que vocês tenham vida bios. Uma vida que acaba. Jesus não está dizendo que eu vim para que vocês tenham a vida psuque. Uma vida simplesmente emotiva, uma vida da alma. Jesus veio para que nós possamos ter a vida eterna. A vida do próprio Deus. Essa foi a intenção de Jesus. O nosso mundo interior precisa existir com uma intenção. Jesus teve a dele. Nos dar vida. E realmente se efetivou. Agora, deixe Deus ministrar o seu coração aqui, irmãos. Raciocinem comigo. Todos os seres vivem com uma intenção. Receberam um propósito de Deus e vivem desse propósito. A macieira, ela dá maçã. Deus a configurou para dar maçã. A não ser que o ser humano intervenha nesse processo, ela vai dar pera ou outra coisa, mas ela dá maçã. A macieira não pode dizer, eu não vou dar mais maçã, estou cansada de dar maçã. O cavalo, ele vive como cavalo. Ele não decide viver como cobra, eu vou me rastejar agora. Ele vive como cavalo. Todos os seres no mundo vivem dentro da sua intenção. Mas o homem tem a capacidade de negar a sua intenção. O homem tem a capacidade de corromper a sua intenção. O cavalo não consegue viver de uma forma descavalo. Mas o homem consegue viver de uma forma desumana. Fora da sua intenção, fora do seu propósito. Nós estamos acostumados a definir pecado assim. É toda a transgressão às leis de Deus. Então, se Deus diz não matarás e você matou, você pecou. Mas a Bíblia define o pecado como amartia. Amartia, traduzindo para o português, nós vamos encontrar uma frase organizada da seguinte maneira. Pecado é errar o alvo. Pecado é viver fora do alvo pelo que você foi criado. Pecado é viver fora da sua intenção. Quando o seu mundo interior existe, mas não há intencionalidade aos propósitos de Deus, você vive em pecado. O seu mundo interior, ele não precisa estar organizado simplesmente para construir um mundo belo, mas para que Deus compartilhou a sua intenção com você para criar um mundo belo. Veja o seguinte. Pastor, beber é pecado? Não, não é pecado. Você fala a verdade. Inclusive, Paulo recomenda a Timóteo a beber um copo de vinho em cada refeição. Aí você me apanhou. Vou dizer, está na Bíblia, né? Sim. Só que você começa a beber. Aí você vai, eu vejo você domingo, veio, bebeu ontem, mas hoje está sério, veio assistir o culto. Próximo domingo, sexta-feira, você voltou a beber, hoje veio, assistiu o culto sério. Aí depois você se tornou dependente do álcool. E a sua mulher não te reconhece mais. Você passa a entrar em casa com violência, todo porco, a cheirar mal. E você nem reconhece mais os filhos. Por quê? Por causa do álcool. E um dia, cansada, a sua esposa diz o seguinte: você é desumano. Porque sempre que você chega em casa, você quer bater, você quer fazer confusão. O álcool se configurou pecado na sua vida. Por quê? Porque tirou a intenção de Deus no seu coração. Você agora vive como animal, como uma besta. Ninguém te reconhece mais. Você desapareceu, simplesmente. Se tornou pecado. Você vem me dizer assim, não, vou beber de forma moderada. Aguenta mesmo. Tem um pastor que diz assim, você não aguenta segurar nenhum peido. Vai segurar um vício.
Aguenta mesmo. Então você começa a caminhar, a viver, deixando pequenas coisas a entrarem dentro do seu coração que não se configuram necessariamente pecado, mas que Deus fica a olhar para você e diz, está a deixar de ser homem. A imagem e semelhança de Deus dentro do seu coração está a desaparecer. Você não tem mais propósito, não tem mais intenção. Está a deixar de ser pessoa. Você agora é dependente disso, isso te domina. Você consegue escolher não fazer isso? Já não consigo escolher. Logo, você não é mais homem, você é aquilo. Aquilo te domina. Você saiu da sua intenção, você desapareceu. Deus veio para nos dar vida, mas também para nos tornar verdadeiramente humanos. Para desenvolvermos em nossa vida a nossa real intenção, o nosso verdadeiro propósito. Deus veio nos libertar, nos soltar de todas as coisas que fazem com que nós erremos o alvo. Para o que nós fomos criados. O que está a impedir que eu cumpra a minha missão? João 20, 21. Jesus diz o seguinte para os discípulos. A missão que eu recebi de Deus, eu dou também a vocês. João 10, Deus, Jesus diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Aí, depois Jesus diz, essa mesma missão que eu recebi de meu Pai, eu dou a vocês. Qual é a vossa intenção? Qual é o vosso propósito? A macieira é produzir maçãs. O cavalo é viver como cavalo. Vocês foram criados para transmitir vida. Vida em abundância. Quando isso não se cumpre na sua vida, você está errando o alvo. Quando o seu mundo interior não constrói ao seu redor essa vida em abundância, você está errando o alvo. É necessário, porém, que nós estejamos ao lado de Deus, para que a intenção, o propósito de Deus da nossa vida se cumpra. Amém? Nós não estamos vivendo para construir grandes igrejas. Nós não estamos vivendo para construir grandes empresas para o sustento da nossa família. Nem construir grandes edifícios para estabelecer o nosso nome no mundo, em semelhança aos nossos antepassados na Torre de Babel. Não. Nós estamos vivendo para transmitir vida às pessoas, para abençoar, para curar. É imperativo que o seu mundo interior interpele pessoas. É imperativo que o seu mundo interior transforme vida de pessoas. Tem aquele ditado que diz, não permita que alguém saia da sua presença pior do que chegou. O seu mundo interior vai trazer vida para as pessoas. Quantos de nós, enquanto caminham, olham alguém e a vontade de esquivar? Só que está no mesmo caminho, né? Já não dá, e aí você tem que continuar, porque aquela pessoa não transmite vida mesmo, não transmite vida. Ou as pessoas têm vontade de esquivar você. Vem, pastor Jorge. Nem quer cruzar com o pastor Jorge. Por quê? Porque não está transmitindo vida. Essa é a nossa missão, transmitir a vida Zoe de Deus. Eu uma vez falei aqui, nós estávamos reunidos com a liderança daqui da comunidade, e eu disse o seguinte, uma coisa boa que eu vivi na primeira igreja batista, era que um dia antes do batismo, os batizandos davam testemunho. E era muito lindo aquilo, porque me chamava a atenção sempre que uma pessoa dizia o seguinte, eu cheguei nessa igreja e citava um de nós, o irmão fulano. Eu achava aquilo o máximo. E eu disse, uau, isso é bom. Quando as pessoas se entrosam, o meu mundo interior impacta o mundo interior da outra pessoa. E aquela pessoa sente-se melhor porque me conheceu. Isso é maravilhoso. Não há nada para mim que traga um senso de propósito e de realização quando eu ouço alguém dizer, no dia que eu cruzei o seu caminho, alguma coisa em mim mudou.
Não há nada que me dá mais senso de realização que isso. E eu passei a perceber o seguinte: quem vive com a vontade de mudar o mundo, e você vê esse mundo tão grande, você tem capacidade de mudar o mundo, refaça a tua compreensão de mudar o mundo. Diga assim: eu posso mudar o mundo das pessoas. Então, se eu não mudei o mundo de 50, pelo menos eu mudei o mundo de uma que interpelou o meu caminho. Isso é maravilhoso. E eu olhava para o grupo de líderes e eu dizia: seria bom se daqui a pouco começassem a falar isso de cada um de nós também aqui. Olha, quando eu interpelei o caminho daquele irmão, minha vida, algo aconteceu, algo diferente mudou em mim. Seria bom se as pessoas começassem a falar de você. Quando eu conheci aquela família, o seu mundo interior mudou a minha. Eu comecei a perceber um novo modo de cuidar dos filhos. Comecei a perceber um novo modo de tratar a minha mãe. Alguma coisa mudou em minha vida. Essa é a missão que nós recebemos, é a nossa intenção, o nosso propósito. Amém? Terceiro e último, o nosso interior precisa ser movido pelos relacionamentos. Quando Deus criou o mundo, Ele criou um sistema que está conectado. Todas as coisas se relacionam. O que nós respiramos, as plantas nos fornecem. Quando nós morremos, as plantas se beneficiam do que nós damos para o solo. Uma vez eu estava a estudar sobre o fenômeno morte, e um pastor disse o seguinte: a morte já foi vencida. Alguns cristãos dizem que a morte será vencida, mas ela já foi vencida. Foi vencida em que sentido? Porque Deus deu um propósito para a morte. A morte agora sustenta o mundo, o universo. E ele pensa da seguinte maneira, ele diz: quando você morre, você é enterrado no solo, não é isso? Existem seres que se alimentam de você. E a Bíblia diz que quem alimenta esses seres é Deus. A morte tem um propósito. Quando você morre, é enterrado no solo. E dentro do seu corpo existem substâncias que favorecem o crescimento de plantas. Algumas pessoas vão para o cemitério e veem aquilo tudo cheio de capim e não entendem por quê. Esse teólogo diz que a botânica apresenta elementos dentro do nosso coração que favorecem o crescimento de plantas. É um raciocínio interessante. Deus já começa a dar propósito para as coisas que nos afligem agora, até ela ser destruída de vez. Mas esse não é o ponto nessa manhã. O ponto é que todas as coisas estão interligadas, todas as coisas estão conectadas no mundo. E se Deus criou todas as coisas para um relacionamento, o ser humano tem o seu mundo orientado, o seu mundo organizado para um relacionamento. Não existe construção de uma realidade ou de um mundo belo de forma isolada, não dá. É impossível você dizer: esse propósito, esse projeto é meu, vou avançar. Não dá. Tem que incluir gente, tem que andar junto, tem que se amar, tem que pegar mesmo na mão. Nem todo mundo vai dar prazer de pegar na mão porque é chato, me atrasa ou me atrapalha, mas não tem outro jeito. Nós fomos criados para relacionamentos. A Bíblia diz o seguinte, João 13, a partir do versículo 24, Jesus: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, também amem-se uns aos outros. Porque, 35, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, quando tiverem amor uns aos outros. Uma vez eu falei para os irmãos, o mundo não vai nos conhecer pelos tantos milagres que acontecem aqui nesse lugar. O mundo não vai nos conhecer pela nossa fé em conseguir o que Deus tem para nós. O mundo vai nos conhecer quando nós tivermos a capacidade de amar uns aos outros. É bíblico. Quando nós passamos a nos amar, vira a madrugada e você vai ver igrejas fazendo milagres e tal. Onde é que isso resultou? Onde é que isso resultou?
Fechamento de igrejas. O pessoal vê aquilo e diz, pilantras, estão a gozar com a fé dos outros e fecham. Mas quando eles começarem a perceber amor na igreja, o mundo vai conhecer a Deus. O mundo vai glorificar a Deus. E vai dizer, está aí o modo certo de viver. O que está acontecendo hoje é que a própria igreja tem o seu mundo interior corrompido e está a construir uma realidade igualmente corrompida. Como igreja, nós precisamos orientar o que está dentro de nós e construir um mundo melhor, construir um mundo belo. A beleza salvará o mundo. No dia 15 de janeiro, para terminar, dia 15 de janeiro de 1929, nasceu um homem que recebeu o nome de Martin Luther King. Ele, na sua juventude, se tornou pastor batista e ativista pelos direitos civis. O que falei no princípio, teve um sonho e mudou o mundo. José teve um sonho e mudou o mundo. E eu pergunto a você, o que está dentro do seu coração? Com quais coisas você sonha que estão mudando a realidade, que estão mudando o mundo, que estão transformando a sociedade? O que está dentro do seu coração? Não é possível construir um mundo belo e cheio de vida se nós estivermos mortos. Eu vim para que tenham vida e essa é a vossa missão, aí você é morto, não é possível. Você tem que primeiro estar vivo. Sem beleza também não é possível construir um mundo belo, mas Cristo está aqui para nos vivificar e nos dar beleza. Colossenses 1:13, a Bíblia diz o seguinte: Jesus nos libertou do poder das trevas, desse poder feio, corrompido, sem forma e vazia, e nos transportou para o reino da sua luz, um reino belo, um reino iluminado. Ele é a imagem do Deus invisível, aquele Deus que a partir do invisível cria mundos visíveis melhores. Ele é o primogênito de toda a criação, Jesus. Nele foram criadas todas as coisas. A partir de Jesus, tudo o que conhecemos foi criado. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Aí onde eu quero pegar, nele tudo subsiste. Estar nele, se você estiver nele, Jesus é a matriz do mundo. Esteja nele e você será belo para construir um mundo belo. Esteja nele e você amará o mundo, você amará as pessoas. Esteja em Jesus Cristo. Infelizmente, algumas pessoas não estão em Jesus Cristo, estão tentando criar um mundo belo. Novidade, acabam destruindo corações, acabam destruindo outras pessoas, porque não receberam as ferramentas apropriadas para construir um mundo belo, estar em Jesus. Quem não está em Jesus precisa tomar uma decisão. Eu quero estar em Jesus. Às vezes alguns tomaram uma decisão de estar em Jesus já há muito tempo, mas na caminhada o abandonaram, o deixaram, ou deixaram de ser intensos na caminhada com Ele. Estão misturando muitos conceitos. Jesus está aqui nessa manhã para abraçar você, segurar na sua mão e dizer: vamos construir um mundo belo, vamos construir um mundo que salva, vamos construir coisas maravilhosas, vamos? Jesus está aqui. Esteja em Jesus. Nele todas as coisas se subsistem. Eu não queria ou não quero orar por você hoje. Eu quero que você ore. Quero que você fale com Deus. Se você precisa vir aqui ao altar, se ajoelhar diante de Deus e pedir que Ele transforme o teu coração, vem aqui. Eu acho que preciso fazer isso.
Se você precisa ficar aí no seu lugar, orando, também fique. Se você precisa levantar, cantar, também fique. Mas não perca esse momento de estar em Jesus, de se relacionar com Jesus. Vamos ter esse momento para nos acertarmos com Ele. Alguns, se calhar, precisam mesmo confessar pecados. Dizer: Pai, tudo que eu construí até agora é feio, não me orgulho. Não me orgulho. Destruir relacionamentos, destruir famílias. E as pessoas ao meu redor não se alegram. Mas quero estar em Ti para que, a partir de hoje, eu construa coisas belas. E Deus está aqui para ajudar você a construir coisas belas. Amém? Enquanto Eusébio ministra para você, fale com Deus. Endireite o seu coração, seu mundo interior a Deus. Ele está aqui. Se tu olhar